Oi, gente! Você já pensou em pegar um trem para o Paquistão? Não, nem eu. Eu só pensei nisso quando eu vi este livro, Trem para o Paquistão, de Kushwat Singh. Então fica aí comigo para você conferir a resenha deste livro. Muito bem, Kushwat Singh é um autor indiano que ele morou no Paquistão. Ele nasceu em 1915 e morreu em 2014. Ele escreveu este livro, Trem para o Paquistão, que retrata um pouco da divisão ali entre Índia e Paquistão em 1947. Então, este livro ele começa na cidade fictícia de Manu Masra. Manu Masra é uma aldeia que fica bem entre a divisa entre a Índia e o Paquistão. E a gente tem um grande personagem que é o trem. As pessoas de Manu Masra, elas sabem que horas são ou sabem o que elas têm que fazer justamente pelo horário que o trem passa na aldeia. E lá vivem pacificamente islâmicos e hindus. E a gente tem principalmente ali os Sikhs, a presença dos Sikhs, né? É muito legal porque nessa aldeia eles viviam em paz, né? Então eles viviam, cada um dessas duas religiões, eles se ajudavam bastante. O livro ele é dividido em 4 partes. Em cada uma dessas partes, a gente vai acompanhar alguns personagens bem interessantes. O primeiro deles é o Juga. Juga Singh. Juga Singh, ele é tido como um malfeitor da sua aldeia. Ele é a ovelha negra da aldeia. E ele tem alguns inimigos ali. Então, esse inimigo dele ali acabou assaltando a casa de um agiota e assassinou esse agiota. Só que ele acabou colocando a culpa no Juga, porque ele pegou as joias que estavam lá na casa desse agiota e jogou no quintal do Juga. E a polícia deu o Juga como um criminoso, porque ele não soube falar onde ele estava no dia do crime. Onde ele estava tendo um encontro amoroso com a Nuran. A Nuran, ela é uma mulher islâmica que tem um romance ali com o Juga. O Juga é um Sikh e ela é islâmica. Mas o amor não vê fronteiras, não é? Também temos a presença do personagem Iqbal Singh, ou Mohammed Iqbal. Depende, porque esse Iqbal, ele é como se fosse um comissário que veio para trazer um pouco da paz sobre a aldeia. Então ele veio ver, sabe, vamos ver o que está acontecendo na aldeia. E ele via que a aldeia estava em paz vivendo em paz uns com os outros. Ele não tinha muito o que fazer ali, né? E também temos a presença de um personagem chamado Hukum Chand. Hukum Chand, são nomes difíceis, né, indianos pra gente falar, né? Hukum Chand é como se fosse um subinspetor ali, ele era tipo um governador da aldeia. Ele tinha muita autoridade policial, autoridade política naquela aldeia. Então, os soldados lá todos respeitavam a decisão do Hukum Chand. E ele é muito espertinho, esse personagem. E ele flerta muito com a prostituição. Ele gosta das novinhas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem, assim, uma dorzinha de consciência de ficar com as novinhas, porque ele perdeu a filha. Então, ele falou assim, nossa, minha filha teria a mesma idade aí, né? Do que essas novinhas aí. Mas ele tem esse traço na sua vida, que gostar das novinhas. Esse assassinato ocorre e o Juga, ele é acusado desse assassinato. Mas o próprio Hukum Chand falava assim, mas você acha que ele iria fazer mal para sua própria aldeia? Eu não acredito nisso, mas acabou que deixou ele preso. E aí os soldados lá também prenderam o Iqbal, acusando ele de ter matado esse agiota. E aí o Hukum Chand diz assim, gente, vocês estão ficando louco. E ele desceu no trem um dia depois do assassinato acontecer. Mas não solta ele não, porque senão a gente vai falar que a gente acusou pessoas aí que não é verdade, né? Então ele tinha assim um interesse político de deixar o Iqbal preso também. E ele queria achar uma desculpa para poder liberar ele, assim, e não ficar mal na fita. Então a gente começa a ver muita corrupção da polícia ali, né? A corrupção que acontece de interesses políticos por trás de toda a prisão desses dois. Até que um belo dia aparece um trem cheio de gente morta. E o Hukum Chand fica muito tocado com isso, né? Aquilo chocou muito ele.
de ver aquele trem cheio de pessoas mortas. E aí que começa muito a nossa história, né? O trem ele acaba trazendo tanto pessoas do Paquistão, que são hindus, para viver na parte da Índia, e tanto leva os islâmicos que estão na parte da Índia para o Paquistão, né, para viver lá. Então, o Paquistão ele é islâmico e a Índia ela é hindu, então ela segue uma outra religião. A gente pensa que tudo assim, ah tá, ficou legal, vocês ficaram para lá, a gente ficou para cá. Mas não, aconteciam muitos massacres nessa época. E esse livro fala um pouquinho disso, assim, né? E assim, os trens que iam de um lado para o outro, né? De um país para o outro, eles ficavam muito lotados de pessoas, assim, eram pessoas vivendo em condições muito precárias. E existiam pessoas em cima do trem, e elas iam em cima do trem para poder fugir, né? Então tinha muito essa coisa assim, ah, você matou a gente vai matar vocês agora como vingança, e vocês como matando vingança, sabe aquela coisa assim? Então o autor, ele critica muito essa coisa assim, você tá matando em nome de Deus? Que Deus é esse que faz você matar, né? As falas do autor são muito interessantes, assim, tem até uma parte que ele fala assim: a Índia está constipada com muita hipocrisia, né? Pega a religião. Para o hindu significa pouco mais que casta e proteção às vacas. Para o muçulmano, circuncisão e carne kosher. Para o sikh, cabelo comprido e ódio aos muçulmanos. Para o cristão, hinduísmo com um chapéu de explorador. Para o parsa, adoração ao fogo alimentar abutres. A ética que deveria ser o cerne de um código religioso foi cuidadosamente removida. Quando eu li isso, eu falei assim, gente, não é porque você é islâmico, você é evangélico, você é isso, você é aquilo, você é melhor que qualquer pessoa, né? Então o autor, ele traz muito isso, assim, e a mensagem que acontece no final, eu confesso que quando eu li, eu não entendi direito o final. E aí eu fui assistir o filme, então tem um filme também, indiano, só que ele tá toda na língua hindi, então, mas a legenda em inglês, legenda em português, esquece, não existe. Mas se você sabe um pouquinho de inglês, você consegue assistir o filme bem. Tem algumas falas que são somente em inglês, aquele inglês com sotaque indiano, of course. E o resto, a maioria do filme é em hindi, mas com legendas em inglês, então dá para entender se você sabe um pouquinho do inglês. E pelo filme eu entendi o final. E quando eu entendi o final, eu falei assim, meu Deus, esse autor foi um gênio nesse final, porque a maneira que ele vai conduzindo as palavras, que ele vai dizendo assim, ó, nossa, ganhou meu coração esse livro aqui. E você vê aqui na capa, olha, tá vendo? Tem muitas pessoas, né, aqui com carros de boa e tal, tentando transportar suas coisas. Elas tiveram que deixar suas coisas na cidade, né? Os islâmicos que foram para o Paquistão deixaram suas coisas, as casas foram saqueadas, né? Pessoas que vieram do Paquistão para cá, alguns morreram. Então, assim, mais ou menos, parece que foi 15 mil pessoas foram mortas nesses massacres entre Índia e Paquistão. E até hoje ainda não se é muito, assim, pacífico, né? Mas fica aí, então, a minha dica para esse livro, Trem para o Paquistão, que aconteceu em 1947, né? Que a história se passa lá em 1947. Final lindo, triste. Já vou dizendo que é um final infeliz, mas que retrata muito da realidade e traz muito a crítica, né? Quanto à hipocrisia de muitos de nós, né? Nós vamos incluir aí também, muitos de nós. Que às vezes a gente se acha o dono da verdade, mas se a gente visse o outro lado, se a gente visse, né, o outro como se fosse uma parte da gente também, né? A humanidade ainda tem muito que crescer, não é, minha gente? Então, se você gostou desse vídeo, dá um curtir, compartilha, me ajuda aí. E um grande, grande beijo pra você. E lembre-se, quem lê cultiva sonhos.